Paz do Senhor, amém? Que alegria, né? Mais uma vez estamos na casa do Senhor. Mais um domingo chuvoso, que lá fora muitas vezes eles poderiam dizer que é um domingo propício para que ficássemos em casa. Porém, para nós que temos o princípio de buscar a Deus e a sua palavra, não importa clima, dia, hora nem lugar. O que nos importa é a oportunidade que nós sempre temos de buscar a Deus, e isso é muito bom, né? E eu não poderia deixar de compartilhar com os irmãos um sentimento ou um mix de sentimento que passa na minha vida nesse momento, porque hoje eu tenho o privilégio de, pela primeira vez, poder fazer uma pregação aqui na nossa unidade. E é com muita alegria no meu coração que eu compartilho isso com os irmãos. É um mix de sentimento, né? Aquele da ansiedade que vem em relação ao como vai ser, o nervosismo que é comum quando a gente vai se expressar publicamente, na verdade, mas também uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande em relação a esse privilégio e oportunidade. E eu me dispus a isso, porque, sabe, irmãos, quando eu comecei a pensar nessa possibilidade, que já faz há algum tempo, confesso que a primeira coisa que me vem à mente é que eu não tinha capacidade para isso. Como também pensei que não tinha capacidade para tantas outras coisas, né? Mas a partir do momento que eu comecei a me dispor, comecei a me desafiar, Deus foi conduzindo, preparando e acho muito lindo a maneira como Deus faz as coisas, o cuidado que Ele tem. Uma das coisas que eu comecei a pensar depois da minha conversão foi a seguinte: eu tenho muitas histórias, infelizmente, de quando eu não servia ao Senhor, né? De muitas coisas que eu fazia, coisas que infelizmente não eram coisas boas. E sabe que há alguns cultos atrás o meu irmão contou uma história nossa, né? Mas uma história simples, que eu confesso que eu nem lembrava. Foi engraçado, eu estava subindo a escada e fiquei prestando atenção. Falei, que história é essa? Que eu nem me lembrava da história. E logo que eu me converti, eu comecei a pensar que o meu relacionamento com o meu irmão, até a hora que eu cheguei, o João falou assim, eu não sabia que vocês eram irmãos. Nós somos irmãos de sangue, né? Sou irmão de todos vocês, mas nós somos irmãos de sangue. Ele é meu irmão mais velho. De todas as histórias que eu tenho em relação a tudo que eu vivi, infelizmente, na minha vida do mundo, eu não tenho nenhuma com meu irmão. Nada. História daquele nível ruim mesmo, sabe? Ele contou uma aqui, mas aquilo eu não considero. Das coisas erradas que eu fiz, enfim, de tudo isso, eu não tenho nada com meu irmão. Porém, a partir do momento que eu comecei a caminhar com o Senhor, isso mudou. E foi algo que, assim, se destacou muito para mim. Tanto no momento que a gente foi tomar a decisão em relação a passar pelas águas, nós fizemos juntos. Teve outras situações também que nós vivemos e tantas outras. E esse também é um momento. Eu vejo o cuidado de Deus em hoje nós podermos estar juntos aqui. É difícil segurar as lágrimas, mas é porque é algo impactante para mim. Eu ficava pensando, né, quando eu não era convertido, por que que a minha relação com meu irmão é assim? A gente não tinha uma relação tão próxima. Nós somos pessoas completamente diferentes. E hoje eu consigo entender. Hoje Deus me mostra que Ele tinha algo muito maior e muito mais direcionado para nós. E foi interessante que o Ismael me fez uma pergunta, né? A gente finalizou a oração, ele falou para mim assim: "Ô irmão, é você que vai pregar hoje?" Eu falei: "Sou eu que vou pregar hoje, em nome de Jesus sou eu. Sou eu que vou pregar." E é pela graça de Deus que eu me coloco a fazer isso e eu vejo o processo que eu venho passando na minha caminhada. Tudo que eu tenho vivido. Um processo de amadurecimento, crescimento. Então, são etapas que a gente vai. Aqui não se trata, irmãos, de subir de nível, né? Ou hierarquia. Não existe isso aqui. É a disposição do nosso coração e o chamado que Deus tem para nós. Então, a partir do momento que você se dispõe, Deus vai possibilitando para a gente viver coisas novas e crescer dentro do reino dele. Então, quando eu comecei a meditar e a buscar no Senhor o que trazer para compartilhar com os irmãos, direcionado pelo Espírito, foi exatamente isso que ele colocou no meu coração. Processo. Todos nós vivemos um processo. E dentro desse processo, muitas vezes, nós temos
subprocessos, né? E eu queria ler um texto com os irmãos, porque quando a gente olha para a palavra, nós temos muitas referências que nos levam nesse sentido, né? Processos que pessoas vivem em relação à vida espiritual, física, emocional e uma série de coisas. E eu até compartilhei em uma das minhas direções que recentemente em uma das reuniões de oração, eu recebi uma palavra direcionada para meditar na história de José. Então, meditando muito nessa palavra, eu vejo muito isso na vida dele, o processo que foi vivido. Então, eu queria ler com os irmãos, lá em Gênesis, o capítulo de número 41. Quero ler aqui alguns versículos da palavra. Começando aqui do versículo 38. E ali eu vou me ater até o 44. Gênesis 41, do versículo 38 até o 44. A minha versão diz assim, irmãos. Então o faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois, faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na segunda carruagem, e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a tua ordem, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Amém? Curva a tua cabeça, eu quero ministrar uma palavra de oração nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta manhã, por esta oportunidade e privilégio que nós temos de estarmos na tua casa, de cultuarmos ao Senhor, de te buscarmos. E nós entregamos tudo que será ministrado nas tuas mãos, ó Pai. Conduza-nos através do teu maravilhoso Espírito Santo. Concedemos a ti total liberdade para que o Senhor se manifeste em nosso meio, meu Pai. E desde já nós te agradecemos, meu Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui olhando José. José, ele, aos 16 anos, tem ali uma direção, o pai dele o vê como um filho predileto. Ele nasce ali do relacionamento de José e Raquel. Raquel tinha dificuldades para ter filho. Ele já estava ali numa idade avançada. E até isso acontecer, Jacó já tinha tido vários filhos ali com a sua primeira esposa, que era a Lia, e das suas servas também. A própria Raquel, quando começou a ficar desesperada ali, porque não estava conseguindo gerir nenhum filho, concedeu a sua serva para que ele pudesse ter filhos para que fossem dela. Então, ele tinha um diferencial ali, e a gente sabe que depois ele tem alguns sonhos, né? Deus mostrando algo que eu imagino que naquele momento talvez ele nem conseguisse entender nada, não fizesse nenhum sentido. E depois acontece algo complicado, porque por todas essas situações os irmãos começam a olhar para ele de uma maneira negativa. Os irmãos não gostavam dele de forma nenhuma. Até que em determinado momento eles fazem algo muito complexo, né? Pensam ali em matá-lo. Pela graça, Deus não permite que isso aconteça, e aí ele é vendido, e até que ele chega ali na casa de Potifar, um oficial de Faraó, e ali ele fica como escravo. Então, sucedem ali mais algumas coisas. Depois disso, acontece todo o problema com a esposa de Potifar, que se insinua para ele,
E ele se mantém firme no caminho do Senhor e acaba preso. E aí ele vai para uma prisão. Ali naquela prisão, o Senhor o direciona ali numa interpretação de 2 sonhos, e aquilo que ele interpreta, de fato, vem a se concretizar. E ele até, quando o copeiro é restituído no reino, fala para ele, olha, lembre-se de mim, né? Porque eu quero, ele, com certeza, estar numa condição de prisão não era algo bom. Lembre-se de mim. Porém, o copeiro volta, acaba se esquecendo dele, mais um tempo passa, um longo tempo passa, e aí acontece que Faraó tem um sonho. Na verdade, 2 sonhos, né? E esses sonhos, ninguém consegue, nenhum dos intelectuais da época conseguem interpretar para Faraó. E aí o copeiro dá um estalo, ele fala, tinha um cara na prisão que interpretou os nossos sonhos. Então menciona isso para Faraó, ele fala, manda chamar, traz José para cá, que eu quero que ele interprete esses sonhos. E aí José vem, interpreta esses sonhos, e aí então, quando ele mostra para Faraó que na verdade aquilo era uma direção de Deus em relação ao que viria a acontecer, 7 anos de abundância, e depois 7 anos de miséria, de falta, né, de falta de recurso na terra, o Faraó entende que, até por uma direção do próprio José, que ele precisaria ali ter alguém que administrasse tudo aquilo, principalmente nos 7 anos iniciais, que era onde ele precisava fazer ali toda uma reserva para que fosse usado durante os demais 7 anos. E aí, então, quando a gente inicia aqui nesse versículo de número 38, que Faraó diz, como achar alguém melhor do que você mesmo? Então, aqui a gente chega num ponto em que José alcançou, eu vou dizer entre aspas, uma glória terrena, porque ele chegou num momento de se tornar um governador de uma nação muito poderosa. E a gente vê aqui na sequência que o próprio Faraó diz, eu sou Faraó, mas nada se faz nessa terra sem a tua concordância. Então, a gente vê que José atinge um nível muito alto em relação a onde ele poderia chegar. Imagino que quando ele teve os sonhos lá no início, jamais ele pudesse imaginar algo nesse sentido. Mas do momento que ele tem os sonhos, que ele recebe a túnica do pai dele, até isso chegar, um longo tempo se passa. A palavra fala um pouco à frente, que José, no versículo 46, diz que ele tinha 30 anos quando isso aconteceu. Então, a gente fala de muitos anos se passando e muitas coisas sendo vividas por José até que ele atingisse esse nível de glória terrena. E tudo isso com base naquilo que Deus foi proporcionando e direcionando com ele, e também com base em relação ao como ele se comportou e com base nas decisões que ele tomou. Eu imagino que tudo aquilo que ele viveu, ser rejeitado pelos irmãos, ficar como escravo, ser preso, não deve ter sido nada fácil, irmão. Muito pelo contrário, deve ter sido muito difícil passar por todas essas situações. Mas também é interessante nós pensarmos que, apesar de todas essas dificuldades, é notório que José tinha uma decisão. José seguia a Deus, ele era temente a Deus. A gente vê em várias situações mencionadas que a decisão que ele tomou estava alinhado com aquilo que era a vontade de Deus. Então, quando ele não se deita com a esposa, é um fato muito notório, né? Ele menciona que como ele poderia fazer mal ao Senhor dele, que o possibilitou algumas coisas específicas, mas o ponto principal, como poderia pecar contra Deus. Então, sempre temente a Deus em todo esse processo que ele passou, em relação a ser rejeitado pelos irmãos, viver como escravo, ser preso. O foco dele estava em Deus, e isso possibilitou que em todas essas situações ele pudesse passar, eu vou dizer que de uma maneira diferente. O que eu quero dizer com uma maneira diferente? Ser um escravo não é algo positivo, mas José, ele tinha o controle sobre todas as coisas que eram do Senhor dele.
tudo ficava sob o comando dele. Isso trazia, com certeza, alguns privilégios, mesmo sendo escravo. Depois, quando ele chega na prisão, ser preso, irmãos, com certeza não é nada bom. E imagina naquele período da história da humanidade, né? Hoje ainda você tem ali uma estrutura, naquele tempo com certeza era algo muito mais complexo. Então não era algo positivo. Mas ainda assim, por Deus ser com ele, o carcereiro entrega tudo nas mãos deles e ele tinha ali o comando sobre todas as coisas. Então, dentro do processo que ele foi vivendo, de todos os processos que ele foi vivendo, a gente consegue perceber e notar o cuidado de Deus para com a vida dele. E quando a gente olha, muitas vezes, para as nossas vidas, é muito possível a gente notar as mesmas coisas. É comum pensarmos que seria interessante se pudéssemos viver somente coisas boas, bênçãos, vitórias e tudo mais. Com certeza, é tudo isso que a gente busca. Mas em determinado momento, irmãos, quando a gente fala de passar por um processo, muitas vezes o que a gente precisa é ter uma situação de dificuldade, uma situação de desafio, de nos tirar da nossa zona de conforto, daquilo que muitas vezes desvia o nosso foco, para que a gente consiga realmente entender o quão dependente de Deus nós somos, o quanto que nós precisamos ter a direção de Deus nas nossas vidas e o quanto que nós não somos autossuficientes. E assim nós podemos ver que dentro daquilo que Deus nos proporciona, a gente consegue ter uma tranquilidade maior. A própria palavra nos fala, o próprio Senhor Jesus nos diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Isso significa que nem tudo serão mil maravilhas. Sabe, existe um momento que é muito complexo, né? O momento da separação. Quando a gente fala da morte física, né? É difícil quando a gente passa por esse momento e é difícil quando a gente tenta ajudar alguém que está passando esse momento. Às vezes nos faltam palavras do que dizer, como consolar, mas ainda assim, nesse momento que eu diria que seria o mais complexo para nós, ainda assim é possível passar por isso de uma forma diferente quando a gente está direcionado por aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É isso que eu vejo na vida de José e é isso que eu vejo como possível para as nossas vidas. E isso está disponível para nós a partir do momento que nós tomamos uma decisão de ter uma vida guiada pela palavra de Deus, uma vida guiada por aquilo que o Senhor Jesus realizou na cruz por nós, trazendo como consequência uma condição diferenciada. Muitas vezes nós olhamos lá fora e vemos pessoas de diversas etnias com um bilhão de pensamentos, sentimentos em relação a muitas coisas que vivem. E quando a gente olha para nós, para a vida daqueles que são servos do Senhor, nós estamos expostos às mesmas coisas, mas aquilo que nos sustenta é que faz toda a diferença. É como a palavra de Deus fala em relação aos fundamentos. Muitas pessoas lá fora estão fundamentadas na areia, naquilo que muitas vezes faz sentido em relação a elas mesmas. Mas nós estamos fundamentados na palavra de Deus, na rocha. E é isso que nos mantém de pé em todo momento. Então, independente do processo que nós estamos passando, e como eu falei, nós podemos estar num único processo ou em vários processos, e às vezes influir em processos que estão próximos de nós, independente de qualquer que seja o processo. O que importa verdadeiramente é aonde estão firmadas as nossas bases. Porque um processo, irmãos, não necessariamente ele vai ser rápido. No local que eu trabalho numa indústria cosmética, e ali a gente faz tanto o envase dos produtos quanto a própria fabricação do produto, né? A gente faz ali o produto em si que vai ser envasado. E é muito comum a gente chamar essa área dentro da empresa de processo, porque ali é onde a mágica acontece, né? Todas as matérias-primas são unidas, a gente brinca que é numa panela de pressão gigantesca, e dentro de um processo estabelecido, as etapas vão sendo executadas
e o produto é finalizado. E precisa ser algo muito rigoroso, porque nós estamos falando de produto cosmético que vai ser usado por pessoas, então vai ter contato com pele, cabelo, enfim, várias partes do corpo. Então, é necessário que seja tudo muito regradinho, tudo muito certinho, dentro dos procedimentos, das normas e tudo mais. E é interessante pensar que, dentro desse processo, muitas vezes, se você tenta adiantar alguma coisa, porque quando a gente fala de uma empresa, a gente fala de um fim lucrativo. Então, a gente está ali para ganhar o dinheiro, enfim, né? Então, é necessário velocidade. A gente precisa atender invasos, linhas, entregas, pedidos e tudo mais. Então, é comum você ver, muitas vezes, dentro desses processos, as pessoas querendo adiantar etapas. Eu preciso pular essa etapa aqui, eu preciso fazer mais rápido, eu preciso chegar logo no resultado final. E eu posso dizer para vocês que, na maioria das vezes que isso acontece, a gente tem problema. Então, você tem um processo estabelecido, você está vivendo aquele processo, você tenta adiantar algo, você tenta pular uma etapa, o que vai acontecer? Problema. E aí depois você tem todos os transtornos em relação a isso, né? Vem as reclamações, enfim, uma série de coisas. E aí a gente acaba tendo mais trabalho ainda do que a gente deveria ter, que era só fabricar aquilo, fazer o envase, enfim, todas as etapas. Depois a gente tem que investigar, ver o porquê que errou, o que falhou, enfim, né? Aí eu tenho que entrar porque eu sou da qualidade. Aí a qualidade tá no... Mas quando a gente fala, irmãos, dessa questão, é exatamente para mostrar que muitas vezes a gente entra em processos dentro da nossa vida em que a gente precisa amadurecer, crescer, se desenvolver. Muitas vezes a gente precisa nos abrir mais e a gente quer pular etapas. Eu entendo que talvez seja exatamente por isso que o mundo vem tanto com essa pressão do imediatismo. Tudo hoje tem que ser, eu diria que não é nem mais para agora, é para ontem. Tudo tem que ser rápido, 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 rápido. As pessoas não têm mais paciência, as pessoas não têm mais capacidade de esperar por algo, tudo tem que ser muito rápido. Então, etapas de processos a todo momento querem ser puladas, deixadas para trás. E cada vez mais eu vejo a necessidade da gente ter tranquilidade. Eu já ouvi em algumas situações um direcionamento sobre uma tomada de decisão que muitas vezes a gente precisa segurar um pouco o nosso ímpeto. É muito comum a gente ter situações em que as pessoas falam assim, ó, preciso que você decida isso agora. Sim ou não? E aí você fica ali, agora o que eu faço? Você acaba muitas vezes tomando a decisão e depois fala, meu Deus, tomei a decisão errada. E eu muitas vezes já recebi o direcionamento de que em situações como essa a gente fala assim, olha, se tem que ser agora, então não é para mim. Sabe por quê? Porque eu preciso primeiro voltar, buscar o Senhor, colocar aquilo em oração, meditar naquilo e entender a vontade de Deus em relação àquilo. Tá na direção que Deus tem para mim? Ok, eu quero. Se não tá, eu não vou querer. Claro que tem situações e situações, irmão, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa começar a prestar atenção nisso, no processo que nós estamos vivendo, ou nos processos que nós estamos vivendo. Porque eu entendo que existe um processo que é o principal, que é o processo do nosso crescimento espiritual. Esse é o processo principal que a gente vive dentro da nossa caminhada. E aí, dentro desse processo, vão haver etapas, cada um de nós vai se encontrar em uma condição, e não é exclusividade de ninguém, eu vou até pedir licença aqui, mas usar a vida do nosso pastor, não é porque ele é nosso pastor, que ele também não vive processo, porque também não tem situações de que ele está passando por amadurecimento, por crescimento, ou o nosso presbítero, ou a vida de qualquer um de nós. Todos nós passamos pelo processo de crescimento espiritual, e é bem verdade que em nós não há perfeição, e não vai ser aqui nessa vida terrena que nós vamos atingir essa perfeição. Nós buscamos por ela, mas não será aqui que nós vamos encontrá-la ou atingi-la. Nós iremos atingir a perfeição quando nós estivermos na glória com o Senhor. Então, esse é o nosso objetivo e é por isso que nós estamos vivendo um processo para atingi-lo. E dentro desse processo acontece muitas coisas, coisas diversas. E a gente precisa ter muito cuidado em passar por tudo isso. Cuidado em decisões, em ações. A gente precisa muitas vezes voltar atrás em coisas que a gente faz, fazer diferente, muitas vezes mudar a rota. A gente vai por um caminho, muda a rota, volta. Muitas vezes a gente precisa ser ousado. Eu coloco esse momento que eu estou vivendo agora como um exemplo disso, colocando como um testemunho de vida. Para mim, isso aqui é uma ousadia da minha parte.
Eu coloquei o pé e eu falei, o Senhor vai colocar o chão. E eu confio nisso. E é difícil, irmãos, dentro de um processo, quando a gente fala de confiança, é muito difícil, porque você fala, eu confio em Deus. E aí depois você treme, o coração bate forte. Eu acordei de manhã, hoje eu estava elétrico. Eu dormi tarde, ontem acordei hoje elétrico. Por quê? Eu falei, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Mas é difícil, porque a nossa carne, ela fala alto, né? Fala alto. Mas é um processo que nós estamos vivendo. E dentro desses processos, irmãos, porque muitas vezes, quando a gente fala ali de um crescimento espiritual, a gente vai ter níveis diferentes. A gente precisa, muitas vezes, ter a compreensão do nível que o nosso irmão do lado está. Às vezes, não tão evoluído quanto o nosso. Então, a gente precisa ter compaixão, a gente precisa ajudar, assim como o presbítero mencionou muito bem aqui, a gente precisa ter esse coração de compaixão de poder ajudar, estender a mão. Uma das coisas que eu preciso trabalhar muito, eu tenho muita dificuldade com isso, muitas vezes a gente precisa pedir ajuda, quando a gente também não está no momento tão adequado, a gente também precisa ter a humildade, a tranquilidade de falar, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso que você ore por mim, eu preciso que você estenda a mão, que você me ouça. Dentro do processo tem uma série de variáveis que a gente precisa trabalhar, mas mantendo o foco, as coisas naturalmente vão acontecendo. Mantendo o foco, as coisas naturalmente vão acontecendo. E com certeza, as bênçãos de Deus também serão consequências. Quando colocam, que nem só de coisas boas viveremos, é uma grande verdade. Mas também é verdade que, tendo a parte talvez não tão boa, a gente também terá coisas boas que viveremos, né? Quando a gente olha aqui para José, passou por tantas coisas ali em 15, 14 anos, em torno disso, por tantas coisas difíceis, mas depois ele atingiu uma posição de grande notoriedade. E nas nossas vidas também não se faz diferente. Muitas vezes a gente se coloca no processo, a gente se dispõe, a gente se desafia, a gente muitas vezes tropeça, toma ali algumas raladas, vamos dizer assim, mas em determinado momento também as bênçãos vão chegar. Eu posso olhar para a minha vida hoje e ver uma transformação extraordinária. Ontem a gente teve a oportunidade de estar aqui na igreja à noite, com o nosso grupo de jovens, e a gente assistiu o filme lá, Forja, né? Foi bem legal. E aí, a primeira vez que eu assisti o filme, vendo toda a história lá, não sei quem teve a oportunidade, eu comecei a ver a minha vida. Comecei a ver a minha vida ali, em tudo que foi acontecendo. E falou exatamente sobre isso, um processo que aconteceu na vida de um rapaz, que sai de um determinado ponto e vai para outro ponto. Né? Sai de uma vida sem Jesus para uma vida com Jesus. E aí, olhando para aquilo, fora que eu chorei o filme inteiro, né? Foi bom que estava tudo escuro, ninguém viu, a molecada não viu, mas chorei o filme inteiro. Sou chorão pra caramba. Foi eu chorando e o Vinícius dormindo. As duas coisas legais. Aí depois, não, assisti o filme inteiro. Ninguém contou pra ele que nós sabia que ele já tinha assistido já. E aí a gente finalizou, a gente se manteve aqui na frente, para falar um pouquinho. A Sabrina começou a falar e ali aquilo começou a arder no meu coração e eu vim compartilhar com os meninos, né? Exatamente esse ponto que eu falei, olha, gente, claro que assim, dadas as devidas histórias, não necessariamente a minha vida foi similar à história relatada pelo filme, mas eu falo em relação a contexto e processo que foi vivido ali, que foi mostrado. Né? Eu vi exatamente esse ponto, sair de um ponto e ir para um outro ponto, de uma vida sem Jesus e uma vida com Jesus. E aí quando eu olho para isso, eu me lembro de tantas coisas que eu vivi, dentro de todo esse processo. E eu fico imaginando, quantas mais eu viverei? Espero que muitas outras coisas em relação ao processo de amadurecimento, junto com os irmãos, compartilhando com vocês momentos de mover de Deus, poder de Deus, agir dele. Eu quero poder viver isso com vocês, porque quando a gente fala de um processo, irmãos, eu confesso que eu comecei a meditar sobre isso e quando eu cheguei aqui, eu estava ali ouvindo louvor, Deus começou a colocar algo no meu coração, que é o que eu queria colocar para vocês, porque Deus me entregou muitas promessas. Nós estamos embasados em muitas promessas quando a gente fala da palavra de Deus. A gente está embasado em muitas promessas, porque Deus nos deu muitas promessas. Na minha vida pessoal, Deus já me colocou muitas promessas também. Eu tenho começado a viver isso. E nós, como
ministério também temos promessas. E Deus começou a colocar isso no meu coração. Romanos 12:2. Romanos 12:2 fala que... Quero ler aqui rapidinho. Diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vejo que dentro das promessas que Deus tem colocado para nós, a partir do momento que a gente começa a buscar isso, a transformação da nossa mente, pela direção da palavra, a gente vai começar a viver cada vez mais essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós estamos nesse processo. Nós estamos vivendo esse processo como ministério, comunidade, e está disponível para nós, e cabe a cada um de nós nos dispormos e termos essa ousadia para evoluirmos nesse processo. Eu comentei com vocês, eu me dispus a estar aqui. Por mim mesmo, irmãos, eu não estaria, de verdade. Eu diria não. Mas eu olhei para Deus e falei: Senhor, eis-me aqui. E eu quero fazer parte desse processo. Quero chamar os irmãos do louvor para me ajudar. Eu quero fazer parte desse processo. E aí você deve estar se perguntando: que processo é esse? É o processo de nos achegarmos ainda mais perto de Deus, comunidade. Deus tem grandes promessas para nós aqui, nessa unidade. Deus tem grandes promessas para as nossas vidas. E cabe a nós, a nos dispormos, a termos ousadia para vivermos esse processo, irmão. A sairmos da nossa zona de conforto e nos colocarmos diante do Senhor com o coração sedento de viver aquilo que Ele tem para nós. Porque muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer ou como vai acontecer. Eu diria que, na verdade, em todas as vezes a gente não sabe como Deus vai fazer, o que Ele vai fazer, de que maneira Ele vai fazer. Mas nós temos que entender que nós estamos dentro de um processo agora. Um processo daquilo que Deus está fazendo. Ele já começou, Ele já nos entregou. Agora cabe a nós sairmos da nossa zona de conforto. Sairmos daquilo que muitas vezes nós estamos presos, num comodismo, de ficar ali numa rotina, e começarmos a nos dispor. Quero te convidar, se possível, fique de pé. Comece a pensar sobre isso. Os processos que fazem parte da tua vida. Como que está o processo do teu amadurecimento espiritual? Como é o teu relacionamento com Deus na tua vida? Teu relacionamento com Jesus no teu dia a dia? A gente tem falado muito isso para os jovens, sabe? Vida com Deus não é domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, que são os dias dos nossos cultos, né? Ou tantos outros para outras igrejas. Vida com Deus, irmãos, é todo momento, em tudo, em tudo. Até mesmo aquele momento mais inusitado que você imagina que não, Deus não está aqui. Sim, Ele está presente. Eu quero destacar algo para você. Quando a gente fala aqui do texto que a gente leu sobre a vida de José, o faraó começa dizendo: quem melhor que ele em quem há o Espírito Santo? A gente sabe que no Velho Testamento o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Ele vinha e voltava. Agora eu quero te dizer algo nessa manhã. E preste atenção no que eu estou dizendo agora. O Espírito Santo habita em você e está dentro de você nesse momento. Esse é o nosso diferencial. Isso precisa arder no nosso coração, porque o próprio faraó disse ali: quem melhor do que José, que tem o Espírito Santo de Deus? E ali naquele momento destacou ele como um homem importante. Agora eu quero dizer algo para você, meu irmão. Você é importante para Deus ao ponto de ter o Espírito Santo habitando dentro de você.
E isso te dá toda a possibilidade de ser ousado, de sair fora da sua zona de conforto e fazer coisas extraordinárias. A gente precisa se dispor a, dentro do processo que nós estamos vivendo, dentro do processo que nós estamos passando, a deixar o Espírito Santo agir. Deixar o Espírito Santo fazer aquilo que é a vontade dele. E eu posso dizer que nós podemos muito mais. Me lembro quando eu cheguei nesse ministério, eu comecei sentando numa dessas cadeiras, depois fui lá pro fundo, depois fui para a salinha de escola bíblica, fiz algumas direções, hoje eu estou aqui e eu quero muito mais com Deus. Não estou dizendo que a gente precisa se vangloriar e se engrandecer, muito pelo contrário. É com muita humildade no meu coração e simplicidade que eu digo para vocês. Eu quero, em unidade com os irmãos, em comunhão, me dispor a buscar tudo aquilo que Deus tem nos prometido, para que se torne realidade, que a gente viva todas essas promessas e que realmente esse local fique cheio de vidas que recebam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e que nós tenhamos a oportunidade de vivenciar isso de forma real e íntegra. E cabe a nós, irmãos, a nos expormos a isso. Pai de amor e misericórdia, nós nos colocamos em oração neste momento diante do Teu trono de glória, Pai, e nos dispomos, ó Deus, a buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, meu Pai, diante daquilo que o Senhor tem nos prometido e nos colocado, Pai, diante de nós. Senhor, encontre em nós corações dispostos, ó Deus, a vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nos capacita, Senhor, nos dá a ousadia necessária, a intrepidez, meu Pai. Nos conceda, Deus, tudo o que é necessário para tirar-nos da nossa zona de conforto, Deus, a enxergarmos além daquilo que está diante dos nossos olhos, meu Pai, a nos atentarmos àquilo que nós não estamos enxergando, meu Deus, que é o Teu reino de glória, que é o Teu poder sendo manifesto, meu Pai, e que do nosso interior possam fluir os rios de águas vivas do Senhor, Pai. Que cada um de nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, meu Pai, para que vivamos tudo aquilo que é o querer do Senhor em nós. Nós cremos, meu Deus, cremos que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor é a nossa rocha forte, o nosso sustento, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós venhamos a viver tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido, Pai, e que cada um de nós tenhamos em nosso coração esse anseio, esse desejo tremendo de nos dispormos a Ti, meu Pai, a sermos ousados em atitude, em gesto, em palavras, em ações, meu Deus, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido, meu Pai. Eu creio nas Tuas promessas, meu Deus, e sei, meu Deus, que o melhor do Senhor ainda está por vir sobre este local, sobre esta igreja, em nome de Jesus, meu Pai. E desde já, Senhor, nós declaramos a Ti toda a honra, toda a glória, louvor e adoração, porque o Senhor é o nosso Deus, meu Pai. Assim nós oramos, meu Pai, e nos colocamos com o coração grato diante do Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus.